100% num dia. Há alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, o Bitcoin chegou a cair 30%, 40% num dia. A volatilidade do Bitcoin vem diminuindo. Quando o Bitcoin cai demais num dia, está caindo 8%, 10%. Esse é o padrão. Se em algum momento o Bitcoin cair 20%, 22%, 25%, a probabilidade é dele subir. Porque o mercado é um elástico. Quanto mais estica, ele vai voltar. Então, por exemplo, quando o Bitcoin caiu ali nos 42 mil, estava lá nos 50 e pouco, caiu nos 42 mil, caiu 23%, 24% num dia, ou 25% num dia. O que eu fiz na live? Falei, cara, agora é na hora de vender. Bitcoin bateu num suporte importante, num ponto legal. Agora é na hora de vender. Agora é a hora de você segurar. Espera fazer um repique, dar uma respirada, né? Fazer um pullback. Ele deve buscar aí entre os 49, 50 até 51. Aí depois você pensa se você vende ou não. E foi o que aconteceu, né? Graficamente, se você pegar o gráfico do BTC, foi o que ele fez. Ele bateu lá nos 42. Daqui a pouco eu vou abrir o gráfico, você vai ver. Bateu no 42, depois ele fez o repique e foi lá para cima, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa que você vai avaliar é a volatilidade. Não adianta você botar um monte de ativos aqui na sua carteira com uma volatilidade insana, porque isso vai te fazer mal. Não adianta você pegar ativos, por exemplo, que tem volatilidade de fazer 100% num dia, no outro dia cai 50%, porque você começa a jogar o jogo da loteria. E isso emocionalmente afeta demais. E é o que eu sempre falo aqui, né? Um dos fortes, né, do nosso trabalho é comportamento, é mindset. Que antes de eu pensar em análise gráfica, investimento, eu sempre trabalhei comportamento, né? As minhas especializações é na área do comportamento. Então, eu sei que quando o negócio começa a pegar e pegar forte, cara, é o comportamento que pega. É o emocional que pega. Então você precisa buscar consistência emocional, porque a consistência emocional vai te levar para a consistência do trade. Então, se você tem ativos muito voláteis na sua carteira, mano, você tem que ser pica das galáxias emocionalmente para aguentar. Eu, que trabalho com isso, não aguento, imagina o iniciante. O cara botar só moeda com alta volatilidade igual louco. Então, eu me preocupo muito com essa questão da volatilidade, né? Outra coisa que eu avalio, além da volatilidade, é a questão da liquidez, né? Liquidez, né? Como é que é o ativo, se ele é líquido, por exemplo, o Bitcoin, ele é muito líquido. Então, para você manipular o Bitcoin é muito difícil. Agora, se você pega uma moeda com pouca liquidez, ou uma moeda que está iniciando agora, um projeto está iniciando, você tem um risco muito grande, porque qualquer influência, né, que tem uma quantidade grande de pessoas, pode prejudicar aquele projeto. A gente viu, por exemplo, eu não vou citar o nome do cara, né, mas o cara prejudicando alguns games aí, que fez coisas, coisas horríveis, cara. Sabe? E o cara ainda torcendo pro ativo cair, torcendo porque o povo tava perdendo dinheiro, uma coisa absurda. E o cara fazendo pump dump em grupo para prejudicar as pessoas. E quebraram vários projetos de games aí, por quê? Porque é um projeto com pouca liquidez. Então você tem que se atentar a isso também, beleza? Até aí, tá todo mundo entendendo? Na calma e elegância? Todo mundo tá entendendo aí? Tá todo mundo entendendo? Beleza? Eu não consigo ver os comentários, falar e ver os comentários ao mesmo tempo. Tá bom? Eu não consigo. Tá bom? E não vamos citar nome de ninguém, galera. Não vão ficar rolando treta, não. Tá bom? Não vamos rolar treta, não. E outra coisa que é importante, pessoal, que a gente tem que saber, né? Sim, eu vou fazer uma live depois com o Augusto, né? A gente estava fazendo live, eu, Augusto e o Criptomaníacos. A gente vai voltar a fazer essas lives, né? Até convido o Augusto, né? Se ele o que ele acha da gente voltar a fazer as lives nós três juntos, né? Porque são três pessoas com mentes parecidas em algumas coisas, mas diferentes em outras. Eu acho que acrescenta bastante a live com nós três, né? Que hoje são os três maiores canais hoje do Brasil. Então a gente talvez possa voltar com essa live nós três, tá? Depois vou até falar com ele para ver o que ele acha. Mas o que a gente tem que entender aqui, pessoal, voltando para o assunto, vocês estão botando um monte de comentário aqui, que vocês têm que voltar o assunto aqui, é o seguinte, que você tem que se atentar a nível de volatilidade, né? Qual é o nível de volatilidade do ativo, depois você tem que pensar em liquidez. Então você sempre pensa o seguinte, o que é liquidez? Liquidez é o seguinte, Anderson, liquidez é o seguinte, vamos lá. Liquidez é assim, ó. Liquidez é o seguinte, vamos lá. Se a pessoa tá, chega e entra no ativo com uma grande quantidade de compra e ele consegue manipular o preço, quer dizer que esse ativo não tem muita liquidez. Quanto maior a liquidez, maior a dificuldade de um player só manipular o preço, ok? Então, se você busca, né, ativos que tenham boa liquidez, o que vai acontecer? Vai ser muito difícil uma pessoa apenas prejudicar o projeto.
ou favorecer o projeto, ok? Então, por exemplo, o Bitcoin ele é muito sólido, porque ele tem muita liquidez. Então, um player só não vai conseguir, como é que eu posso falar? Não vai conseguir manipular o preço do ativo, tá bom? Beleza? E a questão da liquidez, Anderson? Você tem que entender, tá, que se você entra num ativo e você sozinho consegue manipular, esse ativo tem pouca liquidez. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente está falando, volatilidade. Presta atenção, cara pálida. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Primeira coisa que você vai ter que pensar na sua carteira: volatilidade mais liquidez. Então, os ativos que você vai ter a maior parte da sua carteira mobilizado, o dinheiro mobilizado, é aquele que tem uma segurança maior. E qual é o ativo que tem mais segurança? É aquele que tem menos volatilidade e mais liquidez. Quanto menor volatilidade e mais liquidez, melhor para você. Então, por exemplo, no caso do Bitcoin, ele não vai fazer com que você fique milionário amanhã. Ele pode te transformar no milionário talvez daqui a 10 anos. Mas ele não vai te fazer milionário amanhã. Tem projetos, como por exemplo a Shiba no ano passado, que deixou algumas pessoas milionárias. Mas eu te pergunto, será que realmente essas pessoas ficaram milionárias? Porque tem muita gente que não realiza quando dá o topo. Porque a pessoa não tem os princípios básicos. Não sabe como gerir carteira, não sabe nada sobre gestão de risco. Às vezes o cara ganha dinheiro, mas é igual alguns que ganham na loteria, mas depois devolve tudo para o mercado, porque o mindset dele não virou a chave. O dinheiro é uma régua. Então vai depender muito de como está o seu mindset, como está a sua régua do dinheiro. Se a sua régua do dinheiro está assim, por mais que você ganhe um monte de dinheiro, cara, daqui a pouco tu devolve tudo, porque você não está preparado. Emocionalmente, você não estava preparado para receber aquele dinheiro, para você virar essa chave. A chave tem que ser virada emocionalmente, né? Então, por exemplo, quando você investe numa shitcoin e você fica milionário, às vezes as pessoas ficam milionárias, mas não tá preparado para viver aquela vida, não virou a chave ainda. Ele acaba devolvendo tudo. Então, assim, eu tô partindo do pressuposto que as pessoas que ficaram milionárias com shitcoin foram as pessoas que tinham maturidade e souber aproveitar isso. Porque não adianta nada você falar assim, eu estava milionário, mas não realizei. Então tu ficou milionário. Lucro bom é lucro no bolso. Você ficou milionário se você realizou e botou lucro no bolso. Se você tinha um ativo, ele subiu não sei quantos mil por cento, você estava lá em cima e depois você não realizou, não adianta de nada. Quer ver, por exemplo, o CryptoMines? O ativo saiu de $1.000 e poucos para $20. Não adianta, se o cara estava milionário, o ativo estava $1.000 e poucos $1.000, não, estava $800, $900. Você estava milionário lá, mas você não realizou lucro, não adiantou de nada. O mercado derreteu, você não botou lucro no bolso. O que eu vim falando no ano passado, sempre vim falando aqui com vocês de realização de parcial. Isso faz parte do método, realizar parcial. Eu sempre estou realizando parcial. Por que eu estou realizando parcial? Porque eu não sei onde que é o topo. Eu nunca fiquei 100% comprado ou 100% vendido. Eu sempre fui de realizar parcial. Por quê? Porque se eu realizo parcial, é nesses momentos de quedas que eu tenho gordura e oportunidade, né, reserva financeira, para comprar novamente, só que agora mais barato. Então, é simples, né? É básico, mas infelizmente muitas pessoas não fazem. Então, quando você vai desenvolver uma carteira, você tem que pensar primeiro nessa questão da volatilidade e liquidez. Porque, no geral, quando você pega o mercado tradicional, o cara que vai investir na bolsa, ele pensa muito nisso. Os fundos de investimento, por exemplo, porque eles investem normalmente nas mesmas empresas, né? É Petrobras, é Vale, é Taesa, algumas outras empresas, Gerdau, enfim, outras empresas que tem aí. Por quê? Porque são as empresas blue chips da Bolsa aqui no Brasil e tem liquidez. Então, se o cara comprou grande quantidade, mas se nessa semana que vem ele quiser vender essa grande quantidade, tem liquidez. Tem pessoas querendo comprar e vender ao mesmo tempo. Hoje, o mercado cripto tem liquidez. A grande maioria das moedas tem liquidez, mas tem moeda que não tem liquidez. Se você chegar lá vender em grande quantidade hoje, não vai ter ordem no book de oferta para segurar o preço. Você vai derreter o preço. Então, não queira inventar a roda, né? Comece com os projetos mais sólidos, projetos que têm mais liquidez. É claro que ela vai ter menos volatilidade. Você vai ganhar dinheiro, mas vai demorar mais para ganhar dinheiro, porque elas não vão valorizar 100% num dia.
50% num dia. Você não vê mais a Ethereum fazendo um negócio desse. Você não vai ver o Bitcoin fazendo um negócio desse, porque o mercado tá muito líquido, sacou? É muita gente comprando e vendendo ao mesmo tempo. Tem muitos players grandes nesse mercado, principalmente nessas principais moedas que é Bitcoin e Ethereum. Então, como ela é muito líquida, um player só não vai conseguir manipular o preço, beleza? Ok?